Saudações, amigos do canal Agartha. Quando estudamos o conceito de Logos, várias ideias e concepções naturalmente se sobrepõem, tal como as conhecidas questões da luz espiritual, da razão superior e do Verbo Criador. São João também enfatiza na abertura do seu Evangelho a própria vida em si, isto é, o poder adquirido de produzir vitalidade e de disseminar a permanência da consciência. É o que transparece também, aliás, nas famosas representações solares egípcias, onde o disco solar oferece o símbolo da vida, a cruz ansata, para beneficiar a humanidade com a dádiva maior da vida eterna. De modo que talvez se destaque nisso tudo justamente este aspecto da virilidade, donde o comum epíteto espermáticos e que desde já, digamos se tratar isto sim, de potência ou de vitalidade espiritual, com poder de alcançar superiores realizações do espírito e fazer florescer os campos dos conhecimentos superiores, inclusive dentro de processos também sumários ou velozes de evolução espiritual, contemplados por diversas escolas de esoterismo. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Naturalmente, as pessoas no seu materialismo querem sempre imaginar poderes e prodígios notáveis, como de fato são grandes os poderes daqueles que comandam os anjos a seu favor, conhecem as leis da criação e dominam os saberes da evolução, tal como são os grandes iniciados do mundo. No entanto, aquilo que os mestres realmente têm a oferecer é uma instrução segura e correta para as coisas, seja no plano individual ou coletivo, algo que a humanidade não encontra afinal em nenhum outro lugar, errando, pelo contrário, no complexo universo humano de bem e de mal. E isto é ofertado em primeiro lugar como um caminho seguro para a autorrealização, de diferentes perfis ou ritmos, segundo as possibilidades de cada buscador. Para aqueles que têm pressa de evoluir e de eventualmente ainda auxiliar na evolução do mundo, existem também sendeiros especiais de iniciação espiritual. Para chegar a isto, é preciso obter então um pleno aproveitamento do tempo e do espaço da evolução humana e espiritual, incluindo diversos traços de predestinação pessoal e também coletiva, se não mesmo planetária, como seria o caso das famosas terras de Dharma, o que favoreceria o Brasil daqui para frente, uma vez que o eixo espiritual do planeta está na atualidade apontando para cá. Na prática, significa empreender esforços espirituais com o suficiente dinamismo que viabilize a iluminação espiritual no espaço de tempo o mais breve possível. Mesmo assim, existe um prazo mínimo para a organização das estruturas subjetivas de evolução, em termos de apuramento e transformação de energias. Há umbrais de iniciação que são simplesmente críticos, e apenas podem ser inteiramente atravessados em vida, isto é, sem levar à morte do corpo físico de forma mais ou menos imediata, sob as melhores condições possíveis, reunindo toda a vitalidade biológica com toda a potência espiritual que for possível agregar. No yoga, é bem conhecido que a ascensão de Kundalini não pode ser realizada em um organismo mal preparado, e isto incluiria também um certo recondicionamento da própria estrutura sutil da pessoa, através de um trabalho metódico e dirigido das frequências pessoais através de técnicas avançadas. Neste aspecto, as bases de tempo e espaço significam simplesmente tudo. Ora, uma pessoa até pode dedicar-se a um trabalho espiritual de por vida sem grande urgência ou dedicação, para em algum momento até alcançar hipoteticamente a sua iluminação. Porém, se isto ato seguinte já lhe leva à morte do veículo físico, então ela pouco mais terá conquistado do que vitórias pessoais e ainda bastante elementares, mesmo que seja algo tão importante e significativo como o acesso a uma luz superior
e a forte certeza de que, deixando este corpo, alcançará os melhores destinos possíveis para a sua alma. Uma alma agora definitivamente assegurada, enfim, e por seus próprios esforços, além de saber que já não precisará reencarnar no mundo material para seguir evoluindo, a não ser, é claro, que deseje regressar a este mundo para ajudar a humanidade a evoluir. Metáforas são úteis. Imaginemos um homem que passa a vida toda jogando na loteria e quase por uma simples questão estatística, mas até que por sorte ou destino, mas simplesmente de tanto jogar, no final da vida ele termina mesmo por ganhar algo importante. Com isto, ele terá realizado um sonho, porém não terá tempo para usar esta riqueza para si, para administrar, investir ou multiplicar o dinheiro, tal como também pede, aliás, a parábola de Jesus sobre os talentos. Restando-lhe então apenas o conforto pessoal duvidoso de ter alcançado tardiamente os seus objetivos, e a eventual capacidade de beneficiar alguns a quem possa doar ou deixar de herança, e talvez sem saber exatamente o que sucederá com toda esta riqueza. Muitos exemplos podem ser dados, inclusive reais ou históricos, de como grandes conquistas foram alcançadas por aqueles que cedo se dedicaram apaixonadamente a algo na vida, das artes à política, tal como da ciência ou da própria economia. A vida de Alexandre o Grande é clássica nessa direção. Para chegar a ser quem foi, Alexandre precisou estar no tempo e no local correto. Foi influenciado pelas tradições militares gregas, teve preceptores notáveis como Aristóteles e ainda foi filho de um grande rei e conquistador. Em meio a tudo isto, também havia uma egrégora local, formada pela forte intenção histórica e coletiva grega de vencer os persas. Tudo isto configurou, pois, para o jovem Alexandre uma certa estrutura de destino, onde, então, ele terminou sendo apenas o ariete que faltava para alavancar as grandes conquistas que alcançou realizar mundo afora. Mesmo tendo vivido apenas 32 anos, ele pôde deixar grandes legados. Porém, o seu império logo se esfacelou entre os seus generais. Já outros grandes conquistadores precoces que viveram mais tempo, como Napoleão, que sagrou-se imperador aos 35 anos, puderam administrar os seus impérios e fazê-los crescer ainda mais. Um elemento que costuma pesar muito nisto tudo é a chamada nobreza inata. Não se trata tanto de usufruir privilégios, quanto de não estar sujeito a grandes penúrias. Cultura e boa formação sempre contam. No caso da vida espiritual, ajudará a poder se dedicar às buscas internas com maior liberdade. Pode, inclusive, acontecer do buscador renunciar a seus bens, como prova de uma escolha espiritual de vida, caso ele entenda ser capaz de sobreviver de outro modo. O simples fato de não ser um arrimo de família potencial ou ativo já pesa muito para a espiritualidade. Então, ele deve tratar de aproveitar o seu tempo vital, porque existe um limite para tudo. O vigor da juventude contribui para a ousadia. E então, o buscador também deve procurar boas escolas e se dedicar com afinco ao autoconhecimento e ao próprio aprimoramento cultural. Naturalmente, as primeiras etapas estarão muito dedicadas ao aperfeiçoamento do próprio organismo. Ginástica, alimentação de qualidade e yogas físicas serão ali fundamentais, tal como o contato regular com a natureza, além do serviço que naturalmente deverá prestar no lugar escolhido para esta busca de autoaprimoramento. Ali mesmo deverá começar estudos e a própria vida devocional, dimensões que, todavia, apenas desabrocharão com plenitude nos anos seguintes, levando tudo, por fim, a uma grande apoteose, através de uma dramática crise de iniciação que lhe exigirá tudo que ele puder haver então acumulado de boa saúde, devoção, conhecimento e virtude moral. Todo o exposto sugere também haver um certo prazo para se alcançar tais objetivos maiores. A iluminação espiritual é um análogo da coroação de um rei, de um conquistador, enfim. Aquele que conquista de forma soberana o território do espírito, entregando os seus melhores anos à causa,
e devotando-lhe os seus maiores esforços possíveis, naturalmente merece o prêmio do vencedor, pois terá tempo para desenvolver a seara da iluminação em prol do bem comum, elaborando ensinamentos de grande riqueza, abrangência e profundidade. E aqui temos a noção plena do Logos como palavra ou como autoridade. Retornemos então para isso, para aquela ideia do Logos tratada de início. Dentre os diferentes símbolos logóicos, se destaca talvez aquele do circunponto, que é também o próprio símbolo do Sol. Afinal, é costume se falar realmente do Logos solar. O romancista místico Dan Brown escreveu uma obra tendo este símbolo por centro, afirmando se tratar, provavelmente, do mais importante símbolo místico existente. Afinal, se trata do próprio símbolo solar e sinaliza, ademais, a natureza das encarnações divinas. E, para inserir aqui um elemento técnico, devemos observar que Alice Bailey empregou o mesmo símbolo do circunponto para representar a forma esotérica da recitação do Bija Mantra Om, também conhecido como o grande mantra solar da iniciação ária, no dizer de Helena Blavatsky. Através da hermenêutica, percebemos que existe uma numerologia por trás dos símbolos. No caso do circunponto, se trata então do valor 10, em função do círculo e do ponto em questão. Ainda no campo da numerologia, teremos na Cabala o símbolo do arcano 10, que é a roda da fortuna. É o poder criador capaz de modificar as coisas, também simbolizada pela 10ª letra hebraica Yod, representando o sêmen ou uma semente, tal como o dedo de Deus no ato do Fiat Criador, além de se tratar da primeira letra do nome divino Yod-He-Vav-He, algo a corroborar a afirmativa de São João de que no princípio era o Verbo. Estes fatos encerram daí a ideia de que, para encarnar esta potência criadora divinal, o iniciado possui nada mais que 10 anos para alcançar a conquista da verdadeira iluminação. E isto é chamado então de tempo perfeito, porque se encaixa e na verdade fundamenta uma escala essencial de tempo, que é a escala decimal, potencializando assim uma existência plenamente aproveitada para as coisas superiores e também para trabalhar o todo das coisas. Tudo isto também é conhecido, pois, nas tradições esotéricas como o caminho do raio, ou a via rápida de iluminação. A grande escola vajrayana do budismo possui este mesmo significado. Consta haver daí 3 formas diferentes de acender a energia através da árvore sefirotal, tal como haveria 3 maneiras de subir Kundalini, real ou simbolicamente falando. E tudo isto tem direta relação com padrões de tempo e de evolução. A posse do raio por parte de Zeus não é casual, porque o ciclo de 12 anos de Júpiter está diretamente relacionado a tudo isto. Este que representa, afinal, o grande símbolo da espiritualidade. Quando estudamos a doutrina do Manvantara, entendemos que, na verdade, os seus 12.000 anos se resumem a 10 quando descontamos as transições. Um dos nomes latinos de Júpiter era Jove, que originou a palavra jovem. Por regra, este processo deve coincidir, então, com o primeiro retorno de Saturno, em torno dos 30 anos de idade, portanto, tal como se verifica comumente nas biografias dos Budas, Cristos e Avatares. E aqui temos então o símbolo de Saturno, o Senhor do Tempo Sagrado, um planeta que dialoga com Júpiter dentro de importantes sistemas de evolução. Maiores detalhes destes processos se acham na própria análise numerológica, ao se incluir a chamada raiz teosófica do numeral. Com isto, percebemos que o 10 resulta da soma teosófica do 4, isto é, um processo em 4 etapas. Daí teremos também a própria cronologia das 4 etapas espirituais a serem experienciadas pelo buscador na procura da sua plena realização solar, sob o ritmo de 4, 3, 2, 1 anos, pela formação interior dos elementos naquela sequência terra, água, fogo, ar. Estamos falando, pois, da famosa tetráctise pitagórica, que é uma autêntica escada iniciática, em cujo nome eram realizados os grandes juramentos na escola de Pitágoras. Quem trouxe este conhecimento da Índia
onde era empregado para organizar os ashramas, que é o sistema pedagógico esotérico usado para qualificar as castas, especialmente, então, lá na remota origem das coisas, antes da posterior implementação das castas por nascimento. Esta Tetractis é também a fórmula para realizar ocultamente a transposição da décade para a tríntade. Para isto, basta tomar o quadrado de todos os valores de 1 a 4. A imagem resultante será já a de uma pirâmide, portanto, não mais apenas um triângulo. E este apelo ao tridimensional remete naturalmente à espacialidade e daí também ao geográfico, tal como costumamos demonstrar acerca do caráter central do chamado mesosfério ou do paralelo 30 do globo, igualmente associado às manifestações do Logos e do que deixaremos um link aqui nas descrições. E aqui é importante notar a recorrência da escada na semiótica divina e sagrada, presente, por exemplo, no paraíso dos Budas, no céu dos Hopis e nas representações de Osíris na forma Djed, o pilar de 4 capitéis, que é metáfora da árvore sefirótica, tal como nos ritos mapuches e nos mitos maçônicos. E fazer, então, um contraponto deste símbolo com o tema do Deus Criador, Brahma, na Índia, através do seu representante, o Manu, diretamente relacionado à organização das 4 castas e, por consequência, aos ashramas também. Este Manu, que significa mentor, se assemelha ao nome do rei Menés no Egito e, é claro, ao primitivo deus egípcio Min, senhor da força celestial. O quaternário em questão, ou tétrade, indica, pois, que se está falando também da busca pela 4ª iniciação, como objeto de uma conquista realmente significativa em termos de evolução humana, envolvendo, pois, a iluminação verdadeira com a glorificação definitiva do ser, com o diferencial de envolver uma trajetória muito definida para alcançar este objetivo, geralmente árdua, porém o mais veloz possível. Trata-se daí de uma exímia ciência de aproveitamento do tempo e espaço, pela escolha dos melhores locais para os períodos vitais adequados, nos termos de uma pedagogia da Idade de Ouro, tal como temos já tratado em diversas ocasiões nos termos do brahmanismo. Também podemos falar de uma ciência de tempo e energia, naturalmente. Da mesma forma como o dinamismo deste processo interno pode ser representado esotericamente através do simbolismo fálico tradicional, como verificado no Shivaísmo, um deus associado comumente a Saturno, ou no mencionado deus itifálico Min do Egito. Quando um iniciado se sujeita a este processo a partir de uma idade precoce, ao chegar a hora dramática de concluir a sua iluminação, que na prática nada mais representa que a última iniciação dos 4 elementos espirituais, ele terá vigor suficiente não apenas para sobreviver, como também para realizar as autocuras pessoais que forem porventura necessárias proceder em função das próprias provações do momento. Nada impede que ele seja também auxiliado e confortado nesta difícil ocasião, como teria ocorrido a Jesus e a Osíris, quando se demanda todo um penoso esforço de ressurreição a fim de prosseguir servindo e evoluindo na própria terra. Apesar disso, e quase de imediato, se abrem as portas dos campos superiores do conhecimento, através de iniciações maiores que já recebem nomes como revelação e depois ascensão e mesmo além. Porém, para tudo isto é preciso ter uma preparação adequada e muito criteriosa, contando com vários elementos do destino e ainda com os esforços adequados. Por destino, cabe entender uma série de fatores pessoais, sociais e mesmo planetários. Subentende-se com tudo isto que se está falando de espíritos muito especiais, tal como de condições históricas peculiares, como é o estabelecimento do citado eixo espiritual num dado ponto do planeta, dinamizando as correntes da tradição iniciática. Com efeito, dentre muitos buscadores, apenas um alcança a coroa maior do adeptado na sua própria geração. Já a iniciação apostólica, semelhante aos arhats do Buda e situada um grau abaixo,
pode ser alcançada por mais pessoas, como se sabe. Acontece daí que essas realizações intermediárias, relacionadas às hastes da Loja Branca ou à hierarquia espiritual, têm o poder de influenciar a humanidade quantitativamente por acompanhar a sua evolução no decurso das gerações, administrando a mensagem dos grandes avatares, por assim dizer. E foi este fato, especialmente, que possibilitou à humanidade emergir da longa noite da sua pré-história, criando as bases para as suas civilizações, a partir daquele grande momento na Atlântida em que esta hierarquia espiritual também despontou para a sua própria iluminação. E outro tanto costuma ser realizado, então, sob o impacto cíclico dos próprios avatares, de teor fortemente qualitativo, por sua vez, que são daí como protótipos de uma evolução ideal, se assim se pode dizer, com um aproveitamento máximo do tempo vital e grande produção de resultados culturais e espirituais, trazendo consigo daí os paradigmas inovadores para toda uma evolução mundial. E com isto chegamos ao final da nossa apresentação, observando então que a ideia de que acessar o portal da iluminação em si represente o supremo objetivo da evolução espiritual significa apenas uma verdade relativa a ser apresentada somente do ponto de vista da própria humanidade, dada a precariedade da condição humana em si. Uma condição que, na verdade, sequer tem estado habilitada até agora a tudo isto de fato, resultando daí sérias distorções e reducionismos em torno daquilo que represente efetivamente a iluminação, como um fato energético determinante e não uma simples condição contemplativa. Pois, para além de tudo isto, também existem os campos do conhecimento superior, situados do outro lado do rio do Dharma. O importante aqui é entender que as coisas evoluem, e que cada nova raça raiz amplia as possibilidades da evolução em todos os reinos conscientes. Eis que a Tetráticas Iniciática também estará disponível agora e pela primeira vez para a própria humanidade em si, uma vez que está começando uma raça quaternária, sediada nas Américas, deixando, pois, de ser esta conquista apenas um apanágio das elites ou das hierarquias espirituais. E, com isto, se abrem os caminhos também para a própria evolução logóica coletiva, por assim dizer. Provavelmente, tudo aquilo que Pitágoras buscou realizar será doravante uma condição regular das escolas iniciáticas. Neste caso, é provável que esta nova situação possa inclusive reduzir a carga dramática que até então recaía sobre a quarta iniciação, a ser eventualmente administrada doravante pelas próprias escolas iniciáticas na forma de adequados ritos avançados, tal como se fazia para alguns nos primórdios da raça dentro do próprio coração das pirâmides. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.